A Rússia finalmente acreditou ter resolvido o problema do drone com visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa. Durante a guerra na Ucrânia, esses drones têm devastado os tanques russos. A Rússia acreditou que seu novo tanque seria imune aos drones, mas estava errada. No leste da Ucrânia, uma coluna de tanques russos descobriu que seu novo tanque não está à altura do desafio, mostrando que a Rússia estava errada. A Ucrânia capturou um dos tanques de guerra experimentais de Vladimir Putin. A Rússia queria manter em segredo o que estava dentro. Agora sabemos muito sobre as conquistas da Ucrânia. De acordo com o Interesting Engineering, brigadas ucranianas colaboraram para destruir uma coluna de tanques que se dirigia para um ataque no leste da Ucrânia. Segundo o Interesting Engineering, a 60ª Brigada Mecanizada, a 95ª Brigada da Força de Assalto Aéreo da Ucrânia e sua temida Brigada Azov estavam envolvidas. Um ataque conjunto de drone e visão em primeira pessoa do trio de forças danificou e possibilitou a captura do tanque experimental russo. O canal do Telegram da Brigada Azov forneceu mais detalhes. O ataque não apenas desativou o novo tanque russo. Dezenas de soldados russos morreram no ataque, mas a tripulação do novo tanque e os motoristas dos outros veículos que o acompanhavam conseguiram escapar. Após o ataque, os russos desativaram e abandonaram um tanque russo modificado e um veículo blindado de transporte de pessoal, blindado de transporte de tropas, 82. O ataque foi eficaz e deu à Ucrânia acesso a um novo tipo de tanque russo, o Tsar modificado. Segundo a Interesting Engineering, o Tsar é uma arma russa. A publicação fornece informações básicas sobre essa nova versão do armamento. O tanque de batalha T-72 é notável por si só, segundo o Museu do Tanque. O T-72 é o tanque de batalha principal mais usado no mundo, tendo sido fabricado por 6 países. Em seu auge e usado pelos exércitos de 35 nações, usamos o termo auge porque o T-72 é um tanque da era soviética que foi desenvolvido durante a era da Guerra Fria. Foi construído na União Soviética, Polônia e na antiga Tchecoslováquia. É uma impressionante máquina com perfil baixo e tripulação de 3 pessoas. Pode alcançar velocidades de até 37 milhas por hora e é equipado com uma variedade de armas que o tornam uma ameaça perigosa. O armamento inclui um canhão automático de 125 mm de alma lisa, uma metralhadora antiaérea de 12,7 mm e uma metralhadora de 7,62 mm, projetado para abater tropas no chão. A Rússia gostou tanto deste tanque que construiu 25 mil deles durante a era soviética, diz o Museu do Tanque. Mas até agora, você deve estar se perguntando, como isso é novidade? O T-72 é um tanque antigo que a Rússia tem usado constantemente durante a invasão de Putin na Ucrânia. Porém, o que se destaca não é o tanque em si. Os experimentos russos para lidar com visão em primeira pessoa eram difíceis de detectar sem contato direto com o tanque. Putin nunca esperou que uma de suas novas versões do Tsar caísse nas mãos da Ucrânia. Ele estava enganado. O que a Ucrânia encontrou preso ao T-72 modificado revelou que a Rússia está fazendo de tudo para lidar com o problema do visão em primeira pessoa. O Warzone TWZ fornece mais detalhes em seu artigo sobre o tanque capturado em abril de 2024. Ele menciona que a nova versão russa do T-72 possuía capacidades improvisadas de guerra eletrônica que podiam parar os drones visão em primeira pessoa ucranianos em suas trilhas. De acordo com o TWZ, várias caixas presas à torre do tanque estão associadas ao equipamento de interferência eletrônica contra drones. Entre as caixas, havia o que parecia ser uma matriz faseada. Essas matrizes são coleções de antenas controladas por computador, permitindo criar um padrão de interferência. Isso permite que a Rússia aumente a força do sinal e direcione seu radar em diferentes direções sem ter que mover as próprias antenas, afirma a Keysight. O experimental T-72 da Rússia parece ter usado este sistema para fornecer cobertura de 360 graus da área ao redor do tanque. Porque para detectar os drones visão em primeira pessoa da Ucrânia, não era o sistema mais profissional. Segundo a TLabuzE, a Rússia havia amarrado de maneira frouxa todas as suas caixas de guerra eletrônica na torre do tanque experimental. Uma imagem exibida pela emissora mostra as caixas mal posicionadas sobre um palete de madeira, envoltas por uma corda.
O tanque experimental russo claramente não está passando por nenhum processo de fabricação pré-projetado. Aparentemente, algumas unidades mecanizadas de Putin improvisaram e montaram rapidamente algumas defesas eletrônicas. Para se proteger contra drones, visão em primeira pessoa, a coleção improvisada de sistemas de guerra eletrônica pode ter sido, mas foi eficaz. Segundo Rob Lee, que postou no X após a captura do tanque experimental T-72 da Rússia, várias fotos mostram o quão frouxamente o equipamento estava fixado na torre do veículo. Contudo, ele confirmou a eficácia da abordagem. Segundo Lee, o sistema estava combatendo com sucesso muitos FPVs operando em diferentes frequências antes de ser interrompido. TWZ acrescenta que o tanque conseguiu combater tantos FPVs de uma vez usando sistemas de orientação que operam em diferentes frequências. Uma capacidade provavelmente possibilitada pelo array de fase acoplado à torre do T-72. O tanque experimental russo, apesar de não parecer especial, é capaz de realizar seu trabalho. Ele abandonou vários drones visão em primeira pessoa ucranianos. Isso nos leva a perguntar como a Ucrânia conseguiu derrubar este tanque matador de drones. A conta Atmoklasin News fornece os detalhes. Ele descreve que a Rússia enviou o tanque Spidar rumo à Ucrânia durante a batalha. Enquanto a coluna avançava, a Ucrânia destruiu a maioria dos tanques, mas o Tsar sobreviveu um pouco mais. A razão aparenta ser que a maioria dos drones visão em primeira pessoa da Ucrânia não conseguiu se aproximar dele. Dizemos a maioria, não todos, por uma razão. Segundo a conta do Moklasin, o tanque experimental só parou após ser danificado por um drone visão em primeira pessoa que afetou o sistema de controle de fogo. Além disso, fios emaranhados nas trilhas dificultavam o controle do equipamento. Possivelmente uma falha no design descuidado da Rússia. Afinal, adicionar tanto equipamento de guerra eletrônica à torre modificada do T-72 deve ter reduzido muito a visibilidade dos operadores do tanque. A redução na visibilidade, aparentemente, fez o motorista dirigir o tanque sobre um grande carretel de arame farpado, que ficou preso nas esteiras do veículo. A situação saiu do controle, causando pânico. Esse pânico abriu uma brecha para um dos drones, visão em primeira pessoa da Ucrânia, destruir o sistema de controle de fogo do tanque. O tanque experimental russo foi desativado, mas o trabalho continua. Apesar de abandonado pela tripulação, a Ucrânia precisava garantir que o T-72 modificado não retornasse para as mãos russas. Além disso, queria pegar o tanque para si. Só capturando-o, descobririam quais equipamentos de guerra eletrônica o novo T-72 usava e como contra-atacar. As tropas ucranianas aguardaram até o anoitecer, pois o tanque estava a apenas cerca de 360 metros de uma posição russa conhecida, relata TWZ. Reivindicar o tanque durante o dia deixaria os soldados ucranianos expostos, possibilitando um novo ataque russo para eliminá-los durante a tentativa de resgate. Então foi à noite. Moklasin fornece mais detalhes. O ex-contador afirma que a Ucrânia enviou tanqueiros da Brigada Azov para controlar o tanque. Não foi tão fácil como pular em um tanque, e lá fomos nós, diz Moklasin. A tripulação ucraniana teve que destravar a escotilha do assento do motorista do tanque e reparar os danos causados pela Ucrânia ao drone assassino visão em primeira pessoa da Rússia. A tripulação trocou cilindros e baterias, que pesam cerca de 70 quilos cada, segundo o ex-contador. Este trabalho exigiria 3 pessoas, mas a Ucrânia conseguiu fazê-lo com 2. Com os cilindros e baterias instalados, a tripulação ucraniana tinha mais trabalho a fazer. Eles cortaram e puxaram o fio minado localizado bem debaixo do tanque, revela Moklasin. Durante a primeira tentativa de reparo, a Rússia fez seu próprio esforço para recuperar o tanque danificado. O inimigo tentou romper até o tanque em motocicletas, mas todas as corridas foram anuladas, afirma Miklasen. Future deu um relato levemente distinto da ousada operação em um vídeo no YouTube de 3 de junho. Ao anoitecer, alguns bravos soldados ucranianos infiltraram-se para tentar evacuar o tanque. Para uma análise detalhada, afirma que eles facilmente ligaram o motor do tanque e o dirigiram em direção à sua base, parecendo ser um eufemismo do ocorrido. A tripulação do tanque ucraniano pode ter feito a recuperação parecer fácil dentro do T-72 modificado, mas, na verdade, levou 2 noites de trabalho para finalmente tomá-lo.
O esforço de recuperação foi bem sucedido. A Ucrânia capturou o T-72 modificado da Rússia, mas o calvário não terminou ali. Segundo a TWZ, retornar o T-72 para a base ucraniana foi mais complicado do que o previsto. Após a Ucrânia reativar o tanque, o novo operador acabou, infelizmente, dirigindo o T-72 para um fosso. O impacto foi tão severo que o novo motorista perdeu a consciência brevemente, mas se recuperou com a ajuda de seus camaradas. A ironia das defesas ucranianas impedindo a captura do tanque russo modificado foi evitada. Eis por que isso é relevante. TWZ aponta que o experimental T-72 da Rússia provavelmente foi um caso isolado. Na melhor das hipóteses, era um veículo de teste, com muito equipamento de interferência acoplado à torre, sugerindo que as forças de Putin estavam adotando uma abordagem de tudo ou nada em seus testes. Tente tudo de uma vez e veja o que funciona. Parece que o T-72 modificado foi eficaz, mas não tanto que a Ucrânia não pudesse detê-lo. Segundo a TWZ, a real notícia é que a captura do tanque trouxe à Ucrânia um grande espólio de equipamentos que ela possivelmente desconhecia. O exame do T-72 modificado revelará o funcionamento da tecnologia russa de contra-drones, informa a mídia. Não só a Ucrânia se beneficia dessa informação. O compartilhamento de inteligência tem sido crucial na guerra da Ucrânia, permitindo ao país uma forte defesa contra os ataques russos. As informações compartilhadas entre aliados fluem nos dois sentidos, graças à troca de inteligência. Tudo o que a Ucrânia aprendeu sobre os sistemas de guerra eletrônica russos, devido à captura desse tanque, está sendo compartilhado com seus aliados. Os Estados Unidos da América e a Europa agora têm mais conhecimento sobre o interessante ecossistema de guerra eletrônica que a Rússia tenta implantar no campo de batalha e como ele é utilizado. É relevante também estudar os sistemas antidrone russos, porque a Ucrânia pode usar essa informação para continuar seu sucesso contra os tanques de Putin. Future destaca o papel que o T-72 modificado pareceu desempenhar na coluna que a Ucrânia conseguiu destruir no leste do país. A Rússia geralmente usa seus sistemas antidrone nos tanques líderes da coluna. Isso faz sentido, principalmente ao implantar sistemas de guerra eletrônica. O tanque líder assume a frente, desativando qualquer drone visão em primeira pessoa que tente um ataque frontal. Ao fazer isso, o tanque líder deve proteger o resto da coluna. As defesas anti-tanque da Ucrânia, como o arame farpado que determinou o T-72, são igualmente eficazes contra os outros tanques russos. Um erro tático na coluna atrás do tanque líder pode isolar um veículo russo, deixando-o vulnerável a um ataque de drone visão em primeira pessoa. Além disso, como visto em abril de 2024, um T-72 carregado com equipamentos de guerra eletrônica é tão suscetível a ficar preso no arame farpado e nas armadilhas de minas da Ucrânia. Caso ocorra, o tanque fica vulnerável à guerra e aos ataques de drones, visão em primeira pessoa, contra os quais deveria se proteger. A Ucrânia precisa saber como contra-atacar os tanques russos, pois Putin está implantando um grande número deles. Ao eliminar tanques russos, a Ucrânia enfraquece os ataques terrestres da Rússia e alivia a pressão sobre seus bravos defensores. A Ucrânia tem destruído com sucesso os tanques russos. De acordo com o Ministério das Finanças do país, a Ucrânia destruiu ou incapacitou impressionantes 10.927 tanques russos até o dia 11 de junho. Os veículos também não estão a salvo da ira da Ucrânia. Mais de 22.700 veículos de combate blindados russos foram destruídos pelos drones e armas antitanque da Ucrânia, junto com 51.579 carros e sistemas de combustível da Rússia. O objetivo da Rússia sempre foi usar seus tanques, como o T-72 modificado, para proteger veículos secundários. A Ucrânia mostrou muitas vezes que todos esses esforços não estão funcionando. A Rússia está em uma posição em que quase não possui mais tanques para enviar à Ucrânia. Segundo a Ucrânia Wire, as perdas de tanques russos em maio de 2025 foram as menores desde o início da guerra. Isso pode indicar que a Rússia está aprimorando a proteção de seus tanques, possivelmente devido ao uso de mais T-72 modificados.
A redução das perdas não se deve a esforços de conservação, mas sim porque os recursos não estão mais disponíveis, segundo a Ucrânia Wire. A era da supremacia dos tanques russos acabou. O recurso relata que cerca de 80% das instalações de armazenamento de tanques da Rússia foram esgotadas já em 2024. Também diz que 75% dos T-62 da Rússia se perderam. Até agora, em 2025, eram apenas atualizações de modelos de 2022. Isso também indica que a Rússia aparentemente desistiu de fabricar novos tanques para o conflito ucraniano. O Ucrânia Wire afirma que o foco está na reforma de tanques antigos para levar esses veículos poderosos às linhas de frente mais rapidamente. A Rússia está reformando em um ritmo que não consegue acompanhar o desgaste na linha de frente, falhando criticamente. A Ucrânia busca manter essa taxa de atrito, o que remete à destruição dos tanques T-70 e 2 russos modificados. O objetivo destes tanques equipados com aparatos de guerra eletrônica é a proteção. O grande volume de equipamentos embutidos no T-72 reduz sua ameaça de ataque devido à visibilidade reduzida que todo esse equipamento cria. Por outro lado, os tanques modificados abatem os drones visão em primeira pessoa ucranianos, permitindo que a Rússia preserve outros tanques, segundo a coluna. A captura do T-72 modificado permite à Ucrânia saber como contra-atacar a guerra eletrônica russa. O resultado será mais perdas de tanques para a Rússia, conforme a guerra avança em 2025. De acordo com o Ucrânia Wire, a Rússia está usando menos tanques do que nunca, o que já é visível. Isso significa menos pressão sobre a Ucrânia e mais chances de repelir os ataques russos e possivelmente lançar contraofensivas em áreas ocupadas. E, claro, não podemos ignorar o impacto da arma que a Rússia tentava neutralizar com seus drones T-72, visão em primeira pessoa modificados. Conforme a Army Technology, os drones de ataque tático, como os drones visão em primeira pessoa da Ucrânia, são responsáveis por 70% a 80% das perdas diárias em combate atualmente. Ambos os lados vivenciam a guerra. Contextualizemos isso. Segundo a RBC Ucrânia, a Rússia perdeu mais de 1.120 soldados por morte, ferimento ou captura entre 10 e 11 de junho. Se os drones são responsáveis por 80% dessas baixas, isso significa que a Rússia está tentando combatê-los com seu T-72 modificado. Eliminaram 896 pessoas. Não apenas os tanques devem se preocupar com o drone visão em primeira pessoa ucraniano. Todo soldado russo destacado na Ucrânia é um alvo, e só vai piorar para a Rússia. Segundo David Axe, analista militar da Forbes, a Ucrânia pretende produzir 4.500.000 drones até o fim de 2025. A Rússia também entende a importância vital da guerra de drones para sua campanha na Ucrânia, afirma Axe. De acordo com o The New York Times, Putin planeja produzir de 3 a 4 milhões de drones até o fim de 2023. Em janeiro, David Hambling, correspondente da Forbes, afirmou que os drones visão em primeira pessoa continuam sendo a maior ameaça aos tanques na Ucrânia. O que é mais uma prova de que o experimental T-72 da Rússia não alcançou o que Putin esperava. Com a Ucrânia construindo mais drones, visão em primeira pessoa, equipados com orientação por fibra óptica, à prova de interferências e inteligência artificial, os visão em primeira pessoa S de busca de alvo podem se tornar ainda mais dominantes. Em 2025, Hambling concluiu que parecia estar certo. A criação de novas tecnologias de drones sugere que a captura pela Ucrânia do T-72, modificado da Rússia, pode ter cumprido seu propósito. Não é exagero sugerir que os novos sistemas anti-jamming que a Ucrânia incorporou em seus drones, visão em primeira pessoa, 2025, foram desenvolvidos como resultado direto do que a Ucrânia aprendeu ao capturar o T-72, modificado da Rússia, em abril de 2024. As tentativas da Rússia de proteger seus tanques foram usadas contra ela. O T-72 experimental fracassou, conforme a guerra avança em 2025. A Ucrânia busca implantar milhares de drones visão em primeira pessoa diariamente, reduzindo os estoques de tanques de Putin. E não são apenas os drones na Ucrânia que preocuparão Putin. Em junho, a Ucrânia lançou um impressionante ataque de drone em solo russo, no que chamou de Operação Teia de Aranha. Esse ataque foi devastador para Putin e pode servir como base para sua eventual destituição do cargo de presidente da Rússia.
Descubra como em nosso vídeo, que aborda por que Putin foi humilhado pela Operação Teia de Aranha da Ucrânia. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia.